As formas mais comuns cobradas em concurso de digitalização de documentos são o Workflow e GED. Antes de eu entrar na questão do Workflow e do GED, antes de explicá-los, eu gostaria de comentar um determinado termo que aparece muito nas questões relativas à digitalização de documentos. São os metadados. Metadado é um conceito que surge no início da década de 90, dado pela ciência da computação, que definia esse termo como dado sobre dado. Mas há muita discordância, muita interpretação a respeito do que é um dado e do que é um metadado. Então esse conceito foi sendo aproveitado por outras áreas. No caso aqui, a arquivística aproveitou-se da amplitude, da possibilidade de definição desse conceito de metadados e utilizou esse conceito para descrever informações. Então, a arquivística considera metadado como um descritor de informação. Fica mais fácil entender o papel do metadado. Então, o metadado, ele identifica como uma informação foi registrada. Estamos falando aqui no ambiente eletrônico. Então, uma informação é registrada sobre metadados. Então, é como o hardware que aquela informação, no qual aquela informação está armazenada, o software, o formato, a linguagem, a estrutura dos dados. E além da informação, o metadado identifica o documento, o autor, data, assunto, hora da transmissão, se for um e-mail, e etc. Então entendam metadados como descritores de informação. Num ambiente eletrônico, quando vocês olham para aquele documento ali na tela do seu computador, ali estão embutidos metadados, só que nós não visualizamos os mesmos. Eles são metadados que estão embutidos no sistema, mas eles estão ali presentes. Eles armazenam, carregam característica daqueles documentos e do sistema no qual o documento foi gerado. Querem ver um exemplo? Quando vocês estão lá abrindo o Explorer de vocês no computador, vocês têm as pastas de vocês ali guardadas. Vocês abrem as pastas, tem os vários documentos que vocês produziram, que vocês estão guardando ali. Quando vocês encostam a seta do mouse, abre uma caixinha amarela do lado, dizendo que é um documento do Word, que foi fulano de tal que fez, a data da alteração, qual tamanho, quer dizer, quantos kbytes ou quantos megas tem aquele documento. Isso são metadados. Alguns dos possíveis de serem vistos, mas a maioria deles estão embutidos no documento eletrônico e você não os vê. Isso é uma coisa que fica dentro do sistema operacional que roda na máquina. Então, metadados descrevem informações, são informações salvas com as características dos documentos. Nesse sentido, estamos falando aqui de metadados, documentos eletrônicos, que são armazenados no computador, mas os metadados também podem se apresentar em versão diferente da computadorizada, em versão impressa. Sob que forma? Que exemplo? Os instrumentos de pesquisa, os inventários, os catálogos, os índices, os guias, são instrumentos de pesquisa, são conjuntos de metadados. Por quê? Ali você tem autor, data, assunto, localização do documento, conteúdo do documento. Todos esses campos que descrevem os documentos são considerados metadados. Quando você entra em alguma loja que você vai fazer uma proposta de crédito, vai preencher, não tem um formulário? O formulário não tem o campo nome, filiação, endereço, onde você trabalha, que cargo você ocupa, quanto você ganha. Todos esses campos são metadados que você preenche com informações a seu respeito.
Da mesma forma que você vai preencher um formulário online para fazer inscrição em um concurso, aqueles campos que você preenche também são metadados. Então, entendam nesse sentido amplo que metadados são descritores de informação que podem estar em versão computadorizada ou não. Vamos adiante. Questão da Agência Nacional de Águas. Olha o que a questão diz. O conceito de metadado, cunhado pela tecnologia da informação, foi assimilado pela arquivologia por sua importância para a garantia da capacidade testemunhal do documento eletrônico arquivístico. Entretanto, a definição imprecisa desse termo possibilitou grande flexibilidade em seu emprego. Dessa forma, instrumentos tradicionais de descrição e de acesso à informação, como inventários, catálogos, índices, sempre elaborados por arquivistas, bibliotecários e museólogos, passaram a ser vistos como metadados, estando ou não em versão computadorizada. A questão está certa ou errada? A questão está correta, ou seja, o metadado ele garante a capacidade testemunhal do documento. Ou seja, que aquele fato ocorreu, qual foi o sistema que gerou, o software que está rodando ali, enfim, todas as características intrínsecas do documento eletrônico são representadas por metadados. E também os metadados apresentam-se sob a forma não computadorizada, ou seja, a forma impressa, como os instrumentos de pesquisa, catálogos, índices, inventários elaborados por arquivistas, sim, bibliotecários e museólogos. Todos esses profissionais de informação elaboram os mesmos instrumentos de pesquisa, só que a diferença está no material que eles estão descrevendo, que eles estão registrando ali. Questão correta. Vamos entrar agora na parte do workflow. O que consiste o workflow? O workflow é uma tecnologia de digitalização de documentos, ou seja, de escaneamento. Lembrando, fazendo um paralelo aqui, dando uma dica. Todo processo de digitalização exige a adoção de um software. Toda vez que eu digitalizo documentos dentro de uma organização, isso enseja a adoção de um software, de um programa para gerenciar essas imagens digitalizadas, as imagens dos documentos. Fiquem atentos a isso. Então, o workflow é a tradução literal de fluxo de trabalho. Work, trabalho, flow, fluxo. Então, o workflow nada mais é do que um fluxo de trabalho. É uma tecnologia de digitalização que consiste em localizar, dar a localização do documento dentro da organização. É um gerenciamento eletrônico de processos de informação através de rotinas e ações pré-definidas. Isso contribui para a organização e o monitoramento através dos departamentos da organização. Dá maior produtividade, segurança e controle. Então vamos explicar de uma forma mais simples isso para vocês. O workflow vai digitalizar documentos, somente documentos, não é o acervo todo. Os documentos dos quais o workflow se ocupa são documentos relativos a processos de trabalho, ou seja, atividades desempenhadas no âmbito da instituição. O workflow só se ocupa de atividades de trabalho. Entendam o seguinte: cada atividade tem um passo a passo para ser realizado. E cada passo a passo desse gera um documento. Então, são esses documentos que são digitalizados para um gestor que utiliza esse software verificar o andamento daquele documento, que caminho aquele documento está perfazendo dentro da instituição, de forma que ele possa
constatar se a atividade está acontecendo de forma prevista, condizente com o que foi estabelecido. Se a atividade está sendo cumprida no tempo previsto, ou se há algum atraso, se há algum entrave que exige alguma tomada de decisão, a proposta de alguma solução. Isso ajuda melhor na organização da instituição como um todo, em termos de trabalho, ajuda no monitoramento entre os departamentos para ver se há alguma inconsistência, se há algum problema, a partir dos quais vai se deliberar uma melhor atitude, uma melhor ação em termos de atividades de trabalho. Por que traz maior produtividade? Porque os funcionários são monitorados. Cada um tem uma função pré-determinada, específica, e trata determinado tipo de documento com relação a determinada ação dentro daquele processo. Então é como se fosse uma fila de trabalho que o funcionário tem que dar conta e dar andamento para o colega da frente, para o outro, até que esse processo se conclua e se atinja o objetivo da atividade. Então, nesse sentido, por que dá maior segurança e controle? A segurança é pautada em que, por trás desse software que mostra o que está acontecendo em termos de fluxo de trabalho, que os documentos relativos a processos de trabalho são digitalizados, tem um gestor. Esse gestor é o administrador. É ele que determina como a atividade vai ser realizada, qual vai ser o passo a passo, quem vai fazer o quê e quais as permissões cada um tem, dependendo do seu cargo, da sua atribuição dentro da instituição. Então, na adoção desse software, você consegue dar permissões específicas de acordo com os cargos de cada funcionário na empresa. Isso enseja maior segurança, maior controle sobre o acesso aos documentos, ou seja, só acessam determinados documentos ou só dão ações no sistema para dar andamento a determinados processos os funcionários que têm a autorização do gerente, do gestor. Só os funcionários que têm alçada para estar fazendo aquela ação. Então, o trabalho todo depende de uma sequência de ações dadas por uma equipe. Então, o trabalho só anda se todos andarem na mesma linha, trabalhando da mesma forma, realizando em tempo as ações necessárias em cima do documento para aquele documento andar, percorrer. Então, o workflow vai mostrar o fluxo do documento dentro da empresa para ver em que pé está a atividade. Se está sendo realizada no tempo, adequadamente, se não tem nada travando, emperrando alguma ação que atrapalhe a conclusão daquela atividade. Então, o workflow é isso. É uma atividade que se ocupa somente da digitalização de documentos relativos a ações, processos de trabalho. Não se ocupa da documentação da empresa como um todo. Uma questão aí. O termo workflow é utilizado para designar as informações necessárias à atribuição de significado aos dados armazenados em um sistema de computador. Trata-se de um conjunto de informações anexadas ao documento eletrônico no momento em que o sistema recebe uma ordem para enviá-lo ou salvá-lo. Por meio do workflow, é possível identificar se o documento individualmente e estabelecer sua relação com os demais documentos integrantes do dossiê. Questão certa ou errada? Questão errada. Onde está o erro, professor? O termo utilizado para designar informações para atribuição de significados aos dados armazenados no sistema de computador, ou seja, informações anexadas ao documento eletrônico, nós não chamamos de workflow, nós chamamos de metadado. O termo aí está trocado. A parte final, relativa ao workflow, está correta. Então, entendam que nem sempre, quando vocês terminam uma questão lendo uma consideração correta, não quer dizer que a de cima esteja correta também. Cuidado com isso.